Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, meus filhos de alma. Filhos, como chamo, sendo eu, Maria Carolina. Irmãos, que somos todos irmãos em Cristo. Estou dando aqui hoje uma passada, não que eu não tenha passado em todas as reuniões. Sempre. A Marina não fala sozinha, porque ela não gosta. Eu falo através dela. Mas hoje eu estou mais aqui com ela, porque se fez necessário este momento de eu estar presente, embora distante de cada um dos meus filhos. De anos, né? Estamos juntos presencialmente. Mas hoje eu estou aqui para senti-los de alma e coração. E pedindo para que me sintam também de alma e coração. Vocês podem dizer, a Maria Carolina está triste? Não. A Maria Carolina não está triste. A Maria Carolina está emocionada. E de emoção também vêm as lágrimas. É assim que eu estou me sentindo hoje. Por ver os meus filhos desse grupo maravilhoso, que é o Grupo Carlos. Vem desses filhos maravilhosos, entregues, de coração, de alma, a atendê-los como sempre fizeram, desde a época de Norberto e Carlos. E eles são constantes, realmente uma família unida. Se não vem por um motivo ou outro, motivo de saúde, qualquer coisa, mas estão presentes sempre em pensamento. Não é, Marcel? Assim como Marcel ficou um tempinho sem vir, porque é piloto, vive sempre no ar, hoje está em terra, né, Marcel? Mas está aí presente, graças ao Criador. Então é isso, meus filhos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, esses meus filhos aqui do grupo. E depois os meus filhos, que todos os meses presentes estavam, e daqui a um tempinho vão continuar presentes. Eu acho maravilhoso tudo isso. Então foi por isso que hoje eu quis estar presente com vocês. Para quem está me vendo pela tela, faça de conta, porque é pela tela que vocês vão me ver mesmo. Eu não pertenço à carne, eu pertenço ao outro lado. Que, aliás, é sobre isso que vocês vão ouvir a palestra, não é? Eu pertenço ao lado de lá. Eu não pertenço a este lado de corpo, de carne, eu pertenço de corpo de luz. Então, por isso que eu estou aqui hoje, para falar com vocês. E para pedir para vocês se cuidarem. Continuem se cuidando. Não queiram atravessar os seus caminhos, os seus próprios caminhos. Porque se não se cuidarem, vocês vão acabar, como dizem um ditado que vocês usam muito, morrendo na praia. Por quê? Porque não se cuidaram. Espere o momento certo que vocês tenham que partir. A hora que o Criador falar, agora chegou a sua vez, meu filho, agora chegou a sua vez, minha filha. Venha para cá que eu estou te esperando.
Não faça nada para que vá antes. Ele vai recebê-lo sim, recebê-la sim, mas não era o seu momento. Você adiantou o seu momento. Não adiante. Espere chegar a sua, como diz a Marina, que é esta na qual eu estou. Fica sentadinha, lá na linha, lá perto, na estação, esperando o vagão que você tem que embarcar. Mas é o vagão que o Criador falou, é nesse que você vem. Não queira embarcar no vagão que não é o seu ainda. Não queira embarcar nesse vagão, que ainda não é o seu. Porque ainda não era o seu momento. Você fez com que acontecesse. Respeitem, gente. Usem as máscaras. Usem as limpezas, como dizem, lavar muito bem as mãos. Respeite os seus irmãos. Respeite as suas famílias. Respeite a todos os seres. Porque ainda vai demorar um pouquinho para vocês poderem andar como vocês andaram até antes da pandemia. Mesmo estando vacinados, vocês não estão livres. Porque essa que está aí, não foi Deus quem mandou. Como eu já tenho dito antes, é uma guerra. E mesmo você estando de escudo na mão, a bala pode ter atingido o outro lado. Então, usem o seu escudo, sempre. Só deixe de usar quando tiver certeza que não precisa mais usar esse escudo. Que é a máscara, a distância, a limpeza das mãos, com sabão, com álcool em gel. Continue se cuidando. Cuidando de si, cuidando da sua família, cuidando dos seus irmãos que você encontra na rua. Todos são irmãos. Todos vocês. Então, vamos respeitá-lo. Talvez. É muito bonito a gente ouvir dizer assim, até final de outubro está todo mundo vacinado. Pode até ser. Mas lê do engano quem acha que em final de outubro tirou a máscara e acabou. Não. Aliviou. É uma coisa. Você toma o remédio, ele alivia a sua dor. Mas não te curou. Certo? Tá dando para entender? Então, não é assim. Seria bom se fosse assim, porque outubro, para vocês aqui na Terra, ainda está um pouco distante, né? Mas não é bem assim. Pode até ter sido vacinado. Todos acima de 18 anos, é como dizem. E os abaixo de 18 anos. Eles também são atingidos pela bala perdida. Certo? E tem mais, e tem muita gente que só tomou uma dose e não quer tomar outra. Então, a melhor coisa a se fazer é continuar com os mesmos cuidados, vacinado ou não vacinado. Tá certo, sim? Esse era o pedido que eu queria fazer para vocês. Fiquem felizes, sim, que até outubro, final de outubro, a maioria estarão vacinados. Dá um certo alívio? Dá. Lógico que dá. Mas é um certo alívio. Não é a certeza do fim da guerra. Espero que todos tenham entendido por que veio Maria Carolina hoje.
para dar essa mensagem para vocês. Porque está saindo pela boca de um ser vivente na Terra, mas está saindo pela voz de Maria Carolina. Possam ter a verdadeira certeza que isso é a pura verdade. Então, através disso, eu me despeço de todos vocês e tendo a certeza que tudo que eu disse vocês vão entender e vão levar adiante, porque eu os amo muito, muito, para saber que um de vocês foi embora porque preferiu tomar o vagão que não é o seu. Fiquem na paz do Criador e que ele fique em cada coração e que a união continue reinando neste grupo e com todos os filhos amados da Terra. Boa noite para todos. Bom, boa noite. Acho que depois dessa palestra da Maria Carolina, já não preciso mais fazer nenhuma palestra. Tá tudo certo. Acho que nós temos muitas coisas para refletir. Hoje vocês viram o tema, né? A vida após a vida. Ou também nós poderíamos escrever a vida após a morte. Ou poderíamos escrever a morte após a vida. Mas nós somos espertos. Nós colocamos a vida após a vida. Porque falar de morte virou um tabu. Talvez nós não tivéssemos nem todos vocês aqui com a gente se tivéssemos escrito isso no nosso tema. Pequeno golpe de marketing. Mas vocês já perceberam, por exemplo, que quando nós estamos na idade escolar, né, nas crianças hoje, fazem cartaz de tudo, comemoram todas as datas, todas as coisas, independência, abolição da escravatura, enfim. Mas você já viu alguma criança comemorar o dia de finados? Ou fazer um cartaz, olha gente, vamos fazer um cartaz sobre finados. Ou vamos recitar uma poesia no dia de finados? Pois é, não, né? Porque aí ia falar de morte, credo. É uma coisa que não se pode pronunciar, né? Quem acha que viu Harry Potter é aquele, né? Não se deve nomear. Tanto que você fala assim, quando eu morrer, credo, não fala isso. Bate na boca, né? Quando você vai explicar para uma criança, você não fala assim, o vovô morreu. Você fala assim, o vovô virou uma estrelinha no céu. Porque até para uma criança que não tem nenhum tipo de tabu, você evita falar a palavra morte. Na mitologia, ou na antiguidade, eles tinham um entendimento muito melhor, eles tinham uma relação muito melhor com isso. Tanto que, quando tinha que fazer algum sacrifício por adorar algum deus ou alguma coisa assim, falava assim, bom, quem vai morrer? Eles, eu. Era uma disputa, eu vou primeiro. Não, sou eu. Porque eles sabiam que retornariam. Por isso, até muitas pessoas ficavam mumificadas, porque eles até achavam que retornariam ao próprio corpo. Era uma relação muito tranquila. E até por uma questão religiosa, as coisas foram modificando. E muitas pessoas hoje em dia acreditam que a morte é o fim de tudo. E aí tudo que vira um tabu, que vira... que a gente não sabe identificar,
né? Morreu e vou para onde? Isso vira assunto proibido. E todo assunto proibido é difícil de lidar. Você vai achando subterfúgios, mas você não consegue encarar de frente e discutir sobre esse assunto. E a gente não consegue lidar com isso. A gente não consegue lidar com a desencarnação. Então, falar sobre a morte é fundamental, sim. Por que não? Por que não vamos discutir esse assunto? Por que nós não vamos falar sobre algo que nós já vivemos diversas vezes? Pensa na nossa existência toda. Nós já morrimos e já vivemos inúmeras vezes. Quantas vezes, vocês sabem? Eu não sei quantas vezes isso aconteceu comigo, mas com certeza foram muitas. Quanto mais a gente esconde um tema, mais místico, mais temeroso ele fica. Se a gente for pensar, quantas pessoas nós já conhecemos nessa nossa evolução toda? Hoje eu conheço vocês, mas eu já conheci tantas outras e vou conhecer tantas outras e todas serão importantes na minha trajetória, na minha vida espiritual. A quantas coisas nós já nos apegamos nas várias vidas que passamos. Hoje eu estou apegada à minha vida, ao meu marido, aos meus filhos, à minha mãe, ao meu neto. E numa outra vida, eu vou ser também apegada ao meu outro marido ou esposa, não sei, né, qual é o sexo que eu vou reencarnar. Mas em cada vida, eu tenho tudo isso que eu tenho hoje. Então, se nós tivermos realmente uma fé e um entendimento do que isso representa na nossa vida, que a vida ela apenas continua, essa passagem seria muito mais tranquila e, consequentemente, a nossa vida seria menos temerosa. Será que a gente tem medo da morte ou da maneira que vamos morrer? Percebam que muitas vezes nós passamos anos vivendo em função do medo de morrer. E assim, a gente vai morrendo em vida e não percebemos. Olha que coisa louca, né? Quanto que a gente não fica o tempo todo assim pensando, mas se eu fizer isso pode ser que eu morra, mas se eu fizer aquilo pode ser que eu morra. E você está deixando de viver por esse medo. Então, quanto mais a gente se apega às coisas, até mesmo ao medo de ir, mais difícil vai ser o desencarne. E esse apego, ele pode ser a matéria, as emoções, as relações. A gente pode ter um apego a uma sociedade que se vive. Tudo é meu, né? Meu marido, meu neto, meus filhos, minha mãe, meu pai. Isso eu estou falando de relações. Meu carro, minha casa, quanta coisa que é meu, né? Mas nada é seu. Pensa. A única coisa que é a sua evolução. É a sua moralidade. É o que vai determinar o seu grau de espiritualidade. Onde você vai estar quando passar para outro momento da sua vida. Se eu viver bem, eu vou morrer bem. Será que a gente tem medo de perceber que a vida não acabou? E aí, quando desencarnar, quando sair dessa veste, se olhar diante de um espelho e acordar do outro lado e falar, nossa, rapaz, e não é que a vida continua mesmo? Porque às vezes a gente tem umas desculpas para não evoluir, para não atingir uma moralidade, para não estudar, para não se disciplinar algumas coisas positivas. Você fala assim, mas não sei se vai ter mesmo vida após a morte. Será que vai? Será que isso tudo não é bobeira? E eu tô aqui, escoteando, tentando melhorar. Depois eu morro, acaba tudo. Sei não, hein? Aí você morre
abre os olhos e se vê diante do espelho e fala, ih, rapaz, tô vivo mesmo, né? E aí? Aí o espelho fala assim, então, vamos ter uma conversa séria, eu e você, você e eu. Então a gente não pode ter medo, porque senão, talvez a gente não tenha o sentido de ter vivido o suficiente. Já pensou chegar lá e falar assim, então, eu deixei umas coisinhas para trás, eu não vivi o suficiente para resolver isso. Eu preciso voltar, não dá, viu, ó, a passagem, esse vagão, ó, né, já foi, você entrou nele, ele foi, estava na hora de entrar, não foi antes não, e o que você não fez, não fez. Você não viveu o suficiente? Puxa, que pena, né? E se não viveu, por qual motivo foi? Será que foi por preguiça? Acomodação? Porque é difícil viver? É difícil resolver as coisas? Pior é quando a gente ainda sabe, isso é uma conversa, né, sua com você, quando fala, rapaz, estou vivo mesmo. E quando você também está para morrer e percebe que você não fez a diferença na vida de ninguém. Nossa, eu tive 100 anos, vivi 100 anos. Tive 100 anos de existência. Aí fala, qual foi o conteúdo dessa existência de 100 anos? Quais foram as realizações? Qual relevância teve a sua vida? Quantas pessoas vão lembrar de você pelo que você fez, por uma palavra, por uma história, por qualquer coisa? Pensou? Coisa sem sentido, né? Então, são duas situações. Você com você e você, antes de ir, perceber que não fez muita coisa. Aliás, às vezes não fez nada, né? E como essa viagem que a gente faz, ela é imprevisível, ou seja, pode passar a qualquer momento, nós nunca nos preparamos para que isso aconteça. A gente posterga. Nós sempre deixamos para depois de realizar as coisas mais difíceis, mais importantes. Amanhã eu falo com aquela pessoa. Amanhã eu resolvo aquele problema. Amanhã eu leio aquele livro. Amanhã eu dou a comida para aquele que está necessitado. Eu tenho tempo para isso. Ninguém sabe. Eu posso estar fazendo a palestra e de repente assim, meu vagão passou. E eu vou. E aí? Pode ser isso? Pode. Mas eu posso seguir e seguir tranquila, sem ter que olhar para trás. Não vou dizer que hoje vai acontecer comigo, porque eu também tenho minhas questões, né? Mas, poxa, não é melhor você ir sem olhar para trás? Isso pode acontecer a qualquer momento. A gente não tem data para isso acontecer. Nem tempo na Terra para isso acontecer. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos os nossos objetivos. E perfeito, temos que ter. Ninguém pode vir para a Terra e não ter objetivos. Somos seres terrenos, temos desejos terrenos. Então a gente fala assim, olha, meu objetivo de vida, eu quero comprar uma casa, um carro, depois uma casa na praia, ou olha, tem um iPhone que saiu agora que eu queria muito. Para eu ter tudo isso, nada cai do céu. Eu vou trabalhar arduamente para conquistar tudo que eu quero. Vou passar dias trabalhando, vou fazer contas, vou economizar, vou fazer sacrifícios. Às vezes o filho fala, passa um fim de semana comigo. Você fala, não dá, que o papai tem que trabalhar, a mamãe tem que trabalhar. Não dá para ficar com você, não dá para te dar atenção, não dá para brincar, não dá para te educar, não dá para te dar valores, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho meus objetivos de vida. Ok, tá tudo certo. E quais são os seus objetivos de morte? O que você faz para você ter um coração tranquilo, uma alma tranquila, para ir se desligando das coisas ruins, para ir resolvendo as questões íntimas, de se perdoando, perdoar os outros, renovando, evoluindo. Eu sei que eu já falei isso lá atrás, mas é bom a gente sempre reforçar um pouco mais, né? Porque essas coisas a gente deixa para depois. Mas esse é que é o mais importante. Porque o que você
vai levar é isso. O que você tem para você, para levar de você é isso. O carro, o iPhone, vai tudo ficar. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Se eu não conseguir ter tempo na Terra suficiente para comprar um carro que eu queria, tudo bem. Mas se eu não tiver tempo na Terra para conquistar uma evolução espiritual, eu vou me olhar no espelho e falar, oi, né? Voltamos lá. Então a gente tem que se educar para a vida e para a morte. Porque viver bem para morrer bem. Quando aprendermos que somos imortais, quando interiorizarmos que nós somos imortais, todos os nossos aprendizados serão mais prazerosos. Porque mesmo que a gente não consiga realizar um projeto nessa vida, eu vou realizar na próxima. Olha como Deus, como o Criador é maravilhoso. A minha vida é imensa. Então, se eu tô aqui, agora, encarnada, e falo, nossa, acho o piano tão lindo, eu queria tanto aprender a tocar piano, mas por N situações da vida isso não acontece. Mas eu consigo ter um contato, olhar um piano, ouvir uma música, e isso é uma paixão. Eu morri, mas eu levei essa paixão comigo dentro do meu espírito, da minha alma. Na próxima encarnação, eu posso realizar. Meu sonho não acaba quando eu morro. Minhas expectativas, não acabam aquilo que eu tenho, que eu quero realizar enquanto espírito e que realmente cala fundo dentro. Eu posso ver na próxima e aprender a tocar o piano. Olha que lindo! Olha como o Criador é maravilhoso. Você tem a oportunidade, você tem uma eternidade para aprender, para realizar coisas. Porque é só pela consciência da morte que nós vamos nos apressar para construir esse ser que nós devemos ser. Uma frase aí para escrever. Então, é só pela consciência da morte que nos apressamos em construir um ser que nós devemos ser. E aí, agora a gente vai brincar. Eu vi que tem uma aluna minha aí, tem uma outra que já foi assistindo, valendo nota, mas eu gostaria de verdade que todos vocês digitassem uma resposta para essa pergunta. Qual é o oposto da morte? Vou dar um tempo e de verdade, eu não estou vendo as respostas, porque quando eu faço a palestra eu não fico olhando, mas os nossos amigos, o nosso grupo está aí fazendo as anotações. Qual é o oposto da morte? É importante que a gente saiba o que vocês pensam. Vou dar resposta já, hein? Acho que já deu certo. Pessoal, escreve nos comentários. Tá, já estou ouvindo aqui meu ponto eletrônico. Meu ponto eletrônico está me dizendo aqui. É para vocês escreverem nos comentários. Encarnação, vida. Que mais, gente? Só 2 pessoas? Mas ninguém vai me falar qual que é o oposto da morte? Só 2? Vida, oba, mais um vida. Vida, isso, pessoal. Vamos lá, que mais? Se eu tivesse... 4 vidas e uma encarnação já? Né? Vou ficar aqui eternamente, hein? Felicidade, oposto da morte? Poxa, bacana essa definição. Que mais, gente? Vida, encarnação, felicidade. O pessoal tá tímido? Então tá bom. Muita vida tá surgindo? Oba! Isso aí. Então quer dizer que o oposto da morte, a maioria, hein? Por votação, isso é uma democracia, hein? Vida. Se estivessem comigo, estavam todos de recuperação. O oposto da morte, gente,
é nascimento. Vida é o que acontece entre os dois. Morte é apenas o nome que se dá para uma transição na vida. Olha só. Morremos. Vida espiritual. Nascemos. Vida terrena. Morremos. Vida espiritual. Então, o oposto da morte é nascimento. Morte, nascimento. Vida é o que acontece entre os dois. Não é lindo isso? Eu acho lindo. Então, o oposto é nascimento. Enquanto nós estamos encarnados e conscientes, a morte, ela só nos é apresentada e sentida através das pessoas que nos são queridas, que vivem ao nosso lado ou que viveram. Por isso que isso se torna doído e a gente tem essa relação. Ele morreu, ele não vive mais ao meu lado. A pessoa não vive mais ao meu lado. Não vive ao seu, mas ela vive em outro mundo, no mundo espiritual. E é por isso que isso vai ficando mais triste de falar. E cada vez que isso nos machuca, nós falamos menos sobre o assunto. Mas só que a gente é bem seletivo, né, quando se trata disso, porque quando um vizinho meu desencarna, a gente costuma dizer, olha, Deus sabe o que faz. Chegou a hora, ele tinha que ir, você tem fé? Então, se você tem fé, confia. Se aconteceu, porque tinha que ser Deus, olha, o acolheu. E nós, como nós somos bons em dar conselhos e perfeitos, é isso mesmo. Só que quando é um dos nossos, quando é um nosso ente querido, nós falamos como Deus foi injusto. Como ele pôde dizer isso? Ela tinha tanta coisa para viver, ele tinha tanta coisa para viver. Mas ele continua vivendo. De outra forma. E a forma que ele escolheu. Porque antes de encarnar, ele escolheu isso. Vou desencarnar e vou seguir o meu caminho. É isso. Aí a gente entra num campo das cerimônias religiosas. Os velórios, né? Para que eles servem, então? Para que nós possamos mandar energias positivas. Não é para chorar a morte de ninguém. É para nós mandarmos energias positivas. Para que aquele ente que se foi, ele possa se sentir mais acolhido no despertar do outro lado. No nascimento para o outro lado. As cerimônias que só servem para protocolos não adiantam nada. Melhor você nem ir lá. Para falar assim, já deu na hora de ir embora. Você está indo lá para quê? Fica na sua casa, reza e pronto. Isso serve para a gente mandar energias positivas para os entes que se foram. Para que se foram para outra vida. E aí, depois que eles se foram, estão lá tranquilinhos, nós vamos conversar com eles. Não precisamos conversar com eles assim, olha, vós que já for. Não, ele continua sendo o mesmo ser aqui da Terra. Ele é o mesmo. Ele vai para o outro lado e você vai conversar com ele do mesmo jeito que você conversava em casa. Quando você falava assim, me passa aí a coxa de frango na mesa. O mesmo ser. E é da mesma forma que você vai se comunicar com ele. Ele não virou santo, nem virou uma pessoa que vai saber te dar as respostas que ele não sabia aqui. Então, nós também não temos que pedir nada para eles. Porque lá eles têm a vida deles para cuidar. E quando nós pedimos algo para eles, nós estamos interrompendo o processo dele de viver a vida dele lá. Pensa o inverso. Você está vivendo aqui e ele fala assim, não, eu vou lá, porque eu vou chamar para tomar um cafezinho, eu vou lá para chamar ele para me dar um conselho na vida espiritual, eu vou lá para visitá-lo.
O que você vai fazer? Você vai chamar um padre e mandar exorcizar, um pai de santo, mandar tirar os espíritos, segue sua luz, vai na luz, segue o seu caminho. E o inverso, como fica? Né? O tempo todo você chamando ele. Ele fala, poxa, me deixa eu seguir meu caminho. Por que você está me chamando? Aí você tem uma briga com o marido, né? Vamos supor, é o seu pai que desencarnou, você fala, eu tenho certeza que se meu pai estivesse aqui, ele ia saber resolver a situação. Olha, pode cair um copo se eu tiver certo. O copo cai e fala, viu como eu tô certo? Porque ele continua sendo seu pai e às vezes não deu tempo dele se desligar de todos os vínculos que criou com você. E ele vai ser partidário. Então, gente, cuida da sua vida. Quem foi, deixa aí. Deixa seguir o estudo dele. Né? A gente tem o hábito de dizer assim, perdemos, né, vamos pensar num ator, né, que morreu recentemente, perdemos um grande ator, ou perdi um filho com 10 anos, perdi um irmão. Ninguém perdeu ninguém. Contrário, nós temos que dizer assim, nós ganhamos a oportunidade de dividir a vida com o meu filho por 10 anos, que seja, com o meu irmão por 20 anos. Nós ganhamos um ator que trouxe coisas maravilhosas. Ninguém perde, porque não é nosso. Nós não perdemos nada. Ao contrário, foi um ganho ter pessoas assim no nosso mundo. E não tem tempo para isso. Cada um vai viver o tempo que precisa viver, que se dispôs a viver no mundo terreno. E nós não temos... nós não podemos pedir para que eles fiquem, nós não podemos, depois que for, ficar chamando de volta. Isso é egoísmo. Ele tem um tempo para viver a vida terrena, ele e nós, né? E temos o tempo de viver a vida espiritual. Não existe essa coisa de morreu cedo, morreu tarde. Ele viveu o tempo que ele se propôs a viver. E que ele teve o tempo que precisou para realizar as coisas que precisava. E se ele não realizou, assim como se nós não realizarmos, é diante do nosso espelho que nós vamos resolver. Nós vamos sentir saudades das pessoas? Lógico. É lógico, eu sinto saudade do meu pai até hoje. Terça fez 11 anos que ele se foi. E eu até hoje sinto saudades. Nós somos seres humanos. Nós sentimos saudades das pessoas, às vezes, que vão viajar e não sabemos quando vão voltar. Às vezes falam, saudade, mas de uma pessoa que está viajando é a mesma coisa, porque está vivo, ele está vivo lá. Então, mas quem se foi para o outro lado, quem morreu, também está vivo. Só que é um lugar que não tem internet. Ele está em outro lugar. Então a gente tem que sentir uma saudade? Sim, mas uma saudade boa. Que é quando você lembra das coisas positivas dele, de quem se foi. Coisas que tragam alegria. Isso é uma homenagem. Você lembrar assim, eu tenho mais histórias do meu pai, acho que vários de vocês que conviveram com meu pai, tem várias histórias dele. E é uma delícia ficar lembrando das coisas, de como ele era, de como ele agia, contando as histórias dele. Isso é uma homenagem. É dizer que a passagem aqui na Terra não foi em vão. Trouxe coisas positivas. Trouxe memórias boas. E isso é bom. Isso é salutar. O que a gente não pode ter é aquela memória, aquela saudade ruim, né? Eu falo que é uma saudade azeda. Aquela que você fica reclamando, que fala assim, você foi, isso é injusto, eu fiquei sozinha para levar minha vida, você não está do meu lado, você tinha que estar aqui do meu lado. Tudo bem, no momento de desespero, ok, mas no momento consciente, não. Porque você se torna uma âncora. Imagina, ele querendo levar a vida dele, ouvindo isso, falar, tá bom, eu vou voltar para te ajudar, vou ficar aqui com você, eu estou do seu lado. É uma âncora. Ele não deixa ele seguir o caminho dele. Isso só o faz mal. Eles têm o que fazer lá. Eles vão estudar também, vão evoluir também. Não vamos ser egoístas. Porque se a gente tem os problemas aqui na Terra, são problemas que nós causamos ou que nós pedimos para ter.
É nosso caminho, não deles. O deles eles já cumpriram e vão se acertar do outro lado. A única coisa que eu posso falar, mandar, né, para aqueles que se foram, é o amor. Ame. Ame muito. Ele vai sentir quem se foi, porque a alma, ela é imortal. E a melhor coisa que nós podemos fazer é mandar amor. Porque quando daqui nós nos formos, quando nós morrermos, sem medo de dizer essa palavra, que o morrer é o cessar apenas de uma vida, mas teremos a outra quando nascemos para o outro lado. A única coisa que vai valer a pena é o amor. Nós vamos gostar de sentir. Só que para nós sentirmos, nós vamos ter que plantar aqui na terra. Ninguém vai dar amor à toa. Já é a hora de termos da vida uma visão mais correta e próxima da verdade. Não existe verdade absoluta, mas a relativa. Não vamos nos iludir com o bem-estar passageiro que o mundo nos oferece, porque somente os bens espirituais nos sustentarão no momento em que tivermos que regressar ao Pai. Vamos buscar nos instruir com os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. E aí nós saberemos que a verdadeira vida vai muito além do que podemos imaginar. E o que chamamos de morte não é nada mais do que a passagem desse mundo em que vivemos para o nosso verdadeiro mundo. O mundo onde iremos habitar até o momento em que, pela vontade do Pai, regressaremos à matéria novamente. Que os nossos espíritos estejam fortalecidos na verdade, para que tenha da vida a verdadeira compreensão e criemos condições de ter, no mundo espiritual, a paz e a tranquilidade, por ter cumprido com os nossos compromissos. Vou convidar vocês agora para fechar os olhos e que vocês tentem fazer uma imagem mental do que eu for falando. Um veleiro passa na brisa da manhã e parte rumo ao oceano. Ele é beleza. Ele é a vida. Olhem, até vê-lo desaparecer no horizonte. Alguém diz ao meu lado: ele partiu. Partiu para onde? Partiu para longe do meu olhar. É tudo. Seu mastro continua alto. O seu casco ainda tem força para carregar sua carga humana. O desaparecimento total das minhas vistas está em mim, não nele. E exatamente no momento onde alguém diz ao meu lado: ele partiu, existem outros que, vendo-o aportar no horizonte e ir na sua direção, exclamam com alegria: ele está chegando. Isso não é morte. Não existem mortos. Existem apenas seres vivos nas duas margens. William Blake. Que fiquem todos na paz do Criador. E que assim seja. Alguma dúvida, algum comentário, algo que o grupo possa esclarecer? A hora, hein, gente? Depois a gente não aceita mais, hein?
Se tiverem alguma dúvida para colocar no nosso chat. Então,